Olá, tudo bem? Eu sou o professor Moisés Augusto Balói e tenho aqui esse canal, Professor Balói Responde, um canal que é dedicado aos meus alunos de Direito Penal para sanar dúvidas, para debatermos temas aí da atualidade em Direito Penal. Aliás, hoje esses temas são cada vez mais recorrentes. Nós vamos estudar no presente momento o Instituto do Direito Penal, que é a reincidência. Incidência consta no Código Penal Brasileiro, no artigo 61, inciso de número 1. Por que eu escolhi a reincidência? O artigo 61 traz aquelas circunstâncias que sempre agravam a pena, chamadas de circunstâncias agravantes da pena. Nós sabemos que o sistema da fixação da pena no Brasil é o sistema trifásico. O juiz inicialmente irá aplicar a pena base, percorrerá as circunstâncias que atenuam a pena e, posteriormente, aquelas que agravam a pena. Dentre aquelas que agravam a pena, logo no inciso 1 do artigo 61, aparece a reincidência. Então, artigo 61 do Código Penal, inciso do número 1, nós temos este instituto reincidência. O que é reincidir? O termo é de incidência. Incidir é incorrer. Incidir é cair. Incidir é estar ali. Logo, reincidência é tornar a incidir. É tornar a ser apanhado. É tornar a ser encontrado. É voltar a ser. Lembremos-nos que é termo ou linguagem própria do direito penal dizer que quem pratica determinado crime incide na ira ou nas penas daquele artigo. Exemplo, aquele que subtrai para si coisa alheia móvel incide nas penas do artigo 155, furto. Aquele que subtrai para si coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou violência incide nas penas do artigo 157, roubo. Então, reincidir é tornar a reincidir. É tornar a incidir. É ser apanhado, é ser encontrado. Então, reincide. Sem ainda nos atermos às nuances jurídicas do termo, aquele que volta a delinquir. Ok. Antes, talvez, de muito falarmos da própria reincidência, há termos ali que se confundem com a reincidência. Por exemplo, maus antecedentes ou primariedade. Esses termos se confundem. Reincidência, maus antecedentes e primariedade. Existem réus reincidentes com maus antecedentes. Existem réus não reincidentes, mas com maus antecedentes. Existem réus primários com bons antecedentes, sem maus antecedentes. E existe primário de maus antecedentes. Você já viu por si só que os termos se confundem. Senhores, a reincidência tem muito a ver ou
será definida a partir da existência ou não de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Nós não temos como falar de reincidência sem nos rememorar a uma existência de sentença penal condenatória transitada em julgado. A primariedade, por seu turno, tem a ver com a aparência, com o surgimento do agente, do indivíduo, do cidadão na esfera criminal. Quer dizer que aquele que responde uma ação penal pela primeira vez na vida é réu primário. Se ocorrerem várias situações em que o agente responde a ações penais, ele até tem em si a primariedade. Por isso, até que a doutrina criou e tem o termo, é tecnicamente primário. Tecnicamente, primário. É aquele cidadão que não conhece sentença penal condenatória e tem várias ações penais tramitando. Ele é tecnicamente primário, mas, como já há de se perceber, preserva com ele antecedentes criminais. O comportamento dele penal é um comportamento preocupante. Então, tecnicamente, primário. Os antecedentes geram uma certa preocupação. Então, esse seria o primário de maus antecedentes. Antecedentes, senhores, são anotações nas varas criminais. O que se tem lá de sujeito. Eu vou usar uma expressão para que você não esqueça o termo. Tem maus antecedentes aquele que perde a virgindade processual, criminalmente dizendo. Ora, dito isto, a reincidência, ela pode ser real. O que eu chamaria de reincidência real é aquela reincidência em que o agente já tenha cumprido a pena. Ali não me restam dúvidas. Eu verifico, percebo que eu tenho um agente condenado com sentença penal transitada em julgado e pena cumprida. É ficta imaginária, assim dito, ou talvez um termo melhor de dizer, ela é ficta, porque eu tenho a existência de uma sentença penal condenatória e pena não cumprida. Eu consigo ali enxergar a existência de uma reincidência, porque há uma condenação, todavia a pena não tenha sido cumprida. Diz ainda a doutrina que a reincidência ela é genérica ou específica. E esses dois termos precisam de ser analisados. A ideia, quando se fala de reincidência, algumas pessoas definem e confundem a reincidência como sendo a prática de um crime. Eu tenho alguém que tenha sido condenado pela prática do crime de furto, sentença penal transitada em julgado,
E 2 anos depois, ele volta a praticar o crime de furto. Muita gente confunde isso, que esse estaria reincidindo de forma específica, porque está praticando o crime da mesma natureza. Não é verdade isso. A reincidência específica, ela não vem da prática do crime da mesma natureza. Para melhor entender isto, a reincidência específica, quem assim diz, é o artigo 83 do Código Penal. E vamos verificar o inciso aqui, o artigo 83. Inciso 5, que diz assim: cumpridos mais de 2/3 da pena em caso de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico. O que é reincidência específica? É aquela que foi trazida nos termos do artigo 5º, artigo 5º da Lei 8.072, crimes hediondos. A reincidência específica dar-se-á quando o agente incide novamente. Quando ele tem uma primeira condenação com sentença penal transitada em julgado, sendo o crime aquele previsto na Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos, e volta ele a praticar fato definido como crime, e crime este estando também na Lei dos Crimes Hediondos. Ou seja, a reincidência específica é dada pela lei específica. No caso, a Lei 8.072 de 90 define os crimes hediondos. Se o agente é apanhado, é encontrado praticando um dos crimes capitulados na Lei 8.072, eu tenho aí uma reincidência específica. Como eu consigo tornar cristalina essa ideia? Basta uma simples análise ao artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. O artigo 7º da Lei de Contravenções Penais diz o seguinte: se eu tiver um agente que é condenado por prática de furto, lei geral, que é o CP, se esse agente aqui já tivesse uma sentença penal com trânsito em julgado, todavia, em contravenção penal, não seria considerado reincidente. Mas o artigo 7º da Lei das Contravenções Penais diz que, se condenado o agente uma primeira vez com sentença penal condenatória transitada em julgado, em contravenção penal, se ele voltar a contrair uma segunda contravenção penal, ele deve ser considerado reincidente para efeitos da Lei das Contravenções Penais. Isso, então, reforça o inciso 5 do artigo 83 do Código Penal, que o que se tem, ou o que nós vamos denominar de reincidência específica,
não é no crime, não é aquele que incide no crime, mas sim aquele que incide em crimes de espécie tutelados, nesse caso, na lei dos crimes hediondos e até na lei das contravenções penais. Os senhores verificam que, aparentemente, o instituto é fácil. Porque nós estamos dizendo que reincidir é ser encontrado de novo. Reincidir é incidir novamente. A reincidência não se confunde com primariedade. Reincidente será aquele cidadão que tenha sido condenado com sentença penal transitada em julgado. Até preciso de esclarecer aqui aos senhores uma certa verdade. Porque a reincidência não é ad eterna. Ninguém fica eternamente reincidente. O Código Penal escolheu o princípio ou o sistema da temporeidade, ou seja, a observância do tempo. Haverá reincidência sempre que o agente é condenado com sentença penal condenatória transitada em julgado transcorridos 5 anos. Quer dizer que, da sentença penal condenatória transitada em julgado, assim que há a extinção da punibilidade, para dizer que cumpriu a pena, haverá reincidência, ainda considerar-se-á reincidente se houver prática de fato novo após a declaração da extinção da punibilidade, por cumprimento de pena, obviamente. Por que isso é importante? Porque transcorridos 5 anos, o agente não é mais considerado reincidente, mas sim terá consigo o rótulo de maus antecedentes. A reincidência é marcada pela existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Cumprida a reprimenda à pena e declarada a extinção da punibilidade, a reincidência vai se prolongar num período de 5 anos. Ora, transcorridos 5 anos, não incidirá o instituto da reincidência sobre o condenado. Mas os maus antecedentes ainda existirão. Já a primariedade refere-se às passagens pela escrivania do crime. Maus antecedentes são anotações eventualmente existentes nas varas de crime. Senhores, vamos recapitular. Reincidência é tornar a ser apanhado. É incidir de novo. É uma circunstância que agrava a pena. E, ainda mais, a reincidência influi na execução penal para a concessão dos benefícios da execução penal. Reincidência não se confunde com maus antecedentes. Maus antecedentes, estes prevalecem. A reincidência, ela é marcada pelo temporaneidade, 5 anos após a declaração ou certidão da extinção da punibilidade. O réu não pode ser considerado reincidente, porque se escolheu aí o princípio ou a teoria da temporaneidade.
Primariedade significa perder a virgindade penal. Passar, então, a responder a ações penais. Agradeço a você. Se inscreva no canal, veja os vídeos, dê um like. Nos critique, dê sugestões, mas esse canal é feito para você, para juntos estudarmos e aprendermos direito penal. Até a próxima.